Oi, turminha! Que bom nós nos encontrarmos para estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir uma história linda, linda, linda. Só que antes de contar essa história, nós vamos orar. Vamos lá? Eu aqui vou fechar meus olhos, juntar minhas mãos e vocês vão fazer a mesma coisa em casa e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos mais uma vez estar junto com as crianças e continuarmos a ouvir essas histórias tão lindas que estão na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada família, cada criança. E abençoa todos nós que estamos aqui também preparando essas aulas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um brinquedo e a gente vai mandar para vocês os moldes desse brinquedo, tá certo? Eu vou montar um cachorrinho. Eu já trouxe as peças cortadinhas e aí vamos começar a fazer. Ó, a tia é um pouquinho atrapalhada, viu? Mas eu vou conseguir. Então, eu peguei um pedacinho de papel, pode ser qualquer papel que vocês tiverem em casa, é só para dar o apoio, certo? Aí a gente vai pegar cola comum mesmo, e vocês podem usar, se você tiver potinho de iogurte em casa, você pode fazer com potinho de iogurte. Como eu não tenho potinho de iogurte aqui, eu vou usar esses copinhos plásticos, tá? Então, vou passar cola aqui na beiradinha desse copinho. E aí eu vou montar, tá bom? Vou colocar aqui. Eu vou fazer, sabe o que, crianças? Vou fazer um cachorro com copinhos plásticos. Primeiro a gente vai botar esse aqui, que vai ser o corpo do cachorro. Aí eu vou colocando um atrás do outro. Vou usar 3 só, tá bom? 3 copinhos, é suficiente. Aí, mais um copinho. Ok. E coloco aqui. Pronto. Agora, vamos dar uma vida, né? Porque só tem copo até agora. Vamos colocar um focinho aqui no primeiro copinho para começar a ficar parecido com a carinha mesmo de um cachorro. Aí eu vou fazer assim, ó. Cola aqui. Vamos colocar a orelhinha nesse cachorro. Aí a gente põe aqui do ladinho. Certo? Vamos colocar outro lado aqui. Vamos lá, fica aqui. Tá faltando o quê? Eita, eu botei o focinho muito em cima. Não tô dizendo que eu sou desajeitada. Vou botar mais pra baixo, porque senão já que eu vou botar o olho, né? Eita. Peraí, vamos botar o olhinho agora. Outro olhinho. E aqui eu vou usar esse aqui para ser a patinha dele, tá bom? Eu vou colocar bem aqui na frente, como se ele tivesse sentadinho com as patinhas viradas para frente. Vou botar aqui, depois eu mostro para vocês. Agora, veja, como eu usei cola, eu vou ter que esperar um pouquinho para poder brincar com esse cachorro. Olha, ficou até bonitinho, ó. Eu vou deixar ele secando aqui um pouquinho. E depois, no final, eu mostro para vocês de novo, tá bom? Vou deixar aqui, e depois a gente vai ver como que ficou esse cachorrinho, tá bom? E agora, eu quero, sabe, falar para vocês sobre um animal que eu acho que vocês já devem ter visto na televisão, de repente até em algum zoológico. E eu quero apresentar esse animal para vocês, quer dizer, ele vai falar com vocês, tá bom? Vai aparecer a imagem aí na tela e vocês então
vão ouvir que ele vai falar sobre ele mesmo. Ok, crianças? Prestem aí atenção. Eu vou até mudar minha voz para ficar parecendo a voz, como se fosse a voz dele. Olha só ele falando. Olá, crianças! Vocês sabem quem eu sou? Bem, meu nome científico é Camelus bactrianus, mas podem me chamar de Gamal, que é camelo em hebraico. Posso carregar até 450 quilos e percorrer cerca de 30 a 40 quilômetros por dia. Para os povos do deserto, os camelos são quase o único meio de transporte, fonte de alimentação, vestuário e abrigo. Gosto de comer grama e outras plantas que crescem no deserto. Quando estou com fome, como qualquer coisa que encontro. Uma correia de couro, um pedaço de corda, a tenda do meu dono ou até um par de sapato. Meu poderoso Criador fez a minha boca grossa por dentro e nem mesmo um pedaço de cacto chega a me incomodar. Ele sabia que nem sempre eu conseguiria encontrar vegetação para comer ao atravessar os desertos. Isso prova que fui projetado especificamente para o deserto, ou o deserto foi criado para mim. Alguma vez você já ouviu falar que pode existir um projeto sem que exista o projetista? No verão, posso passar de 2 a 3 dias sem tomar água e 1 ou 2 dias sem comer. No inverno, posso suportar até 8 dias a falta de água e não me alimentar por 4 dias sem inconveniente para a minha saúde. Sou famoso porque consigo beber quase 100 litros de água em apenas 10 minutos. Deus me criou com um sangue diferente do de vocês. Por isso consigo ficar tanto tempo sem comer ou beber. Bem, agora que vocês me conhecem, conseguem entender que Deus me criou com um propósito e eu vivo para seguir o plano do meu Criador. Alguns parentes meus foram importantes no plano de Deus para uma moça muito bonita. Será que vocês sabem de quem eu estou falando? Essa moça bonita teve de correr para dar água a meus 10 parentes. Crianças, vocês viram que relato interessante? Vocês conheciam, sabiam essas coisas sobre o camelo? Já imaginaram beber 100 litros de água em 10 minutos? É muita coisa, né? Mas ele precisa disso porque ele passa muito tempo sem tomar água, porque ele é um animal que serve de transporte no deserto. E no deserto nós sabemos que não tem muita água, né? E ele está aqui falando sobre a família dele, né, dos camelos, porque na palavra de Deus nós encontramos muitos episódios em que os viajantes usavam camelos como meio de transporte. E hoje a gente vai continuar a escutar sobre essas pessoas que Deus escolheu para serem o seu povo. Lembra que nós começamos a ver sobre Abraão? Abraão e Sara não podiam ter filhos, Deus deu um filho para eles, Isaque. Lembram disso tudo? E que Deus colocou também Abraão à prova, não foi, crianças? Prova difícil aquela que Abraão teve que passar. Mas a gente aprendeu que ele foi aprovado. E que tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, Deus fez. Sabe por quê, crianças? Porque para o Senhor nada é impossível. Lembram do versículo que a gente estava aprendendo? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Está lá em Gênesis capítulo 18, verso 14a. Então agora nós vamos ouvir a história de hoje. Por que será que esse camelo veio falar que um dos parentes deles vai participar dessa história de hoje? Nós vamos então agora ouvir. Vamos para o nosso momento de história bíblica. Abraão, ele já estava ficando velhinho, como a gente está vendo aqui a imagem dele. E vou colocar aqui na mesa. Abraão já estava velhinho e ele estava preocupado
que o seu filho Isaque tivesse uma esposa que não fosse uma mulher dali daquele lugar onde eles viviam. Ele queria que Abraão ou que Isaque se casasse com alguém que fosse da família deles, né? E não pessoa de outra nação, para não se misturar com outro povo. Então, Abraão chamou o seu empregado, um empregado seu de muita confiança, e falou para ele: olha, eu quero que Isaque case com alguém que seja da minha família. Então eu quero que você vá até onde a minha família vive, os meus parentes, primos, tios, para que lá então você encontre uma moça que seja a moça adequada para casar com o meu filho. Então, esse empregado preparou alguns camelos para fazer essa viagem. Olha só, estão vendo, crianças? Aquele camelo disse que uns parentes dele iam fazer parte da história de hoje? Pois é, eles têm um papel importante também nessa história. E aí, então, o empregado de Abraão foi fazer aquela viagem junto com os camelos, e ele viajou bastante. E desses camelos ele colocou os presentes para levar para aquela família, e até quando ele chegou no local onde moravam os parentes de Abraão, ele percebeu que tinha um poço. Ah, isso era muito importante. Olha só, lembra que aquele camelo falou, se apresentou para a gente, que eles passam muito tempo sem tomar água, mas agora eles estavam muito tempo viajando e precisavam de água. Então, o empregado de Abraão levou os camelos até próximo àquele poço. E enquanto ele estava lá, se aproximou deles uma moça. Essa moça estava indo tirar água nesse poço. E então o empregado se aproximou da moça e falou: você pode dar água para nós? A moça disse: sim, eu dou sim. Pegou, aí ela tirou água, deu para o empregado. E sabe o que mais, crianças? Ela tirou água do poço para dar a todos os camelos. Agora imagina a trabalheira que essa moça teve, né? Porque a gente não viu quanto que um camelo bebe de água? Até 100 litros. Aqui eu coloquei só 2 camelos, mas o empregado levou 10 camelos. Eita, que trabalheira que essa moça teve, né? Então, o empregado de Abraão ficou olhando para aquela moça e pensou assim: será que é essa moça que Deus preparou para ser a esposa do filho do meu patrão? Então ele orou assim: ó Senhor, Deus do Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, e também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Crianças, olha só. Esse servo de Abraão fez essa oração. E essa moça que chegou lá perto do poço, ele fez o pedido de água a ela. Ela não apenas deu água para ele, como também deu para os camelos. Então a gente vê que Deus ouviu a oração do servo de Abraão e atendeu. E enquanto aquela moça estava dando água para os camelos, o empregado ficou observando e perguntou para ela: quem é sua família? Aí ela disse assim: o meu pai se chama Betuel. E ela foi então, chamou o seu pai e falou sobre aquele homem. E Betuel convidou o empregado para ir para a sua tenda, passar a noite ali. Crianças, sabe quem era Betuel? Era parente de Abraão. Olha que coisa incrível!
Aquele empregado não sabia que ali já era a família de Abraão. Ele chegou naquele local, encontrou o poço e aquela moça que atendeu fez exatamente como ele pediu ao Senhor. A moça que fizesse daquela forma, ele entenderia que era a escolhida de Deus para o filho do seu patrão, né, Abraão, a esposa para Isaque. E quando esse empregado chegou lá na tenda de Betuel, ele disse, olha, eu preciso contar por que eu vim aqui. E aí disseram, não, coma primeiro, descansa. Ele disse, não, eu só vou descansar depois que eu contar para vocês por que estou aqui. Então, Betuel, deixa eu afastar aqui o poço, ficou lá atentamente ouvindo a história que esse servo então estava contando. E aí o servo falou, olha, eu vim aqui porque o meu patrão Abraão, o servo do Deus Altíssimo, pediu que eu viesse até aqui para achar uma esposa para o filho dele, Isaque. E eu pedi ao Senhor que a moça que me oferecesse água do poço e desse água para os meus camelos, seria essa a escolhida. E a sua filha fez exatamente isso. Então eu estou entendendo que isso é a vontade do Senhor. Quando a mãe da moça escutou, ficou tão feliz com aquela história, e eu ainda nem falei como é o nome da moça. Sabe como é que ela se chama? Rebeca. E quando a mãe de Rebeca ouviu aquilo, ela ficou com o coração tão feliz, e chegou também o seu irmão chamado Labão. A família toda ficou empolgada com aquela história e entenderam que realmente ali estava se cumprindo a vontade de Deus. E eles chegaram então para Rebeca e disseram, Rebeca, você quer ir com esse senhor? Rebeca aceitou. Gente, ela não conhecia, ela não sabia quem era Isaque, não sabia para onde ela estava indo, mas ela entendeu que aquilo era a vontade de Deus, que era um plano de Deus para a vida dela. E ela então aceitou voltar com esse empregado. Ela deixou a sua família toda ali naquela região. E então eles fizeram a viagem de volta naqueles camelos, voltaram para a terra onde Abraão ainda vivia junto com o seu filho Isaque. E quando eles estavam se aproximando lá da região onde Abraão morava, eles perceberam que vinha um rapaz se aproximando, né? E aí então Rebeca perguntou para o empregado, quem é aquele homem que está andando em nossa direção? Aí o empregado falou, esse é o meu patrão Isaque. Aí Rebeca fez o seguinte, naquela época as mulheres cobriam o rosto antes de conhecer o seu futuro marido. Aí Rebeca botou o lenço na frente do rosto e então esse empregado levou Rebeca até Isaque, apresentou um ao outro, e sabe que a palavra de Deus nos diz? Que Isaque amou Rebeca. E a partir daquele dia, eles se tornaram marido e mulher. Crianças, essa história nos ensina que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Assim como ele tinha esse plano para a vida de Isaque e Rebeca. Olha só, que coisa maravilhosa! Deus preparou tudo, preparou a família lá distante para receber o empregado de Abraão, preparou o coração de Rebeca e Rebeca prontamente atendeu aquele convite. E a gente observa o seguinte, que Deus coloca as coisas certas no lugar certo e na hora certa, né? Rebeca estava ali naquele poço no momento certo em que o empregado de Abraão chegou. Ela atendeu ao pedido dele, assim como ele tinha pedido ao Senhor, orado ao Senhor. Então, a gente precisa aprender que Deus tem um plano para cada um de nós. Que Ele tem o tempo certo para fazer cada coisa. Lembram que no início eu fiz esse brinquedo? Aí eu falei, crianças, eu não vou poder brincar com ele agora. Sabe por quê? Porque ele precisava
secar. Como secou, eu consigo pegar nele agora sim. Naquela hora eu não poderia pegar nesse meu cachorrinho assim, porque ainda estava molhadinho. Então, a gente precisa saber esperar. Assim como Isaac se submeteu à vontade do pai dele, esperando o momento certo para casar, o plano de Deus era o melhor para ele, ele aguardou no Senhor, assim também como Rebeca. E agora a gente vai ouvir uma música que fala exatamente sobre isso, que Deus tem um plano para mim e Deus tem um plano para você. Então vamos louvar o Senhor ouvindo essa canção. Deus tem um plano pra mim, Deus tem um plano pra mim. Ele é fiel e nada vai me faltar. Deus tem um plano pra mim, Deus tem um plano pra mim. Eu sempre vou em seu amor confiar. Eu sei que devo esperar, eu sei que devo confiar, pois seu cuidado e seu amor não tem fim. Do meu futuro eu não sei se paz ou dor eu terei, mas sei que Deus tem um bom plano pra mim. Deus tem um plano pra mim, Deus tem um plano pra mim. Ele é fiel e nada vai me faltar. Deus tem um plano pra mim, Deus tem um plano pra mim. Eu sempre vou em seu amor confiar. Eu sei que devo esperar, eu sei que devo confiar, pois seu cuidado e seu amor não tem fim. Do meu futuro eu não sei se paz ou dor eu terei, mas sei que Deus tem um bom plano pra mim. E aí, crianças, gostaram da música? Agora é o nosso momento de memorizar o versículo de hoje. Lembram o que foi que o servo de Abraão fez quando chegou ali naquela região onde estava aquele poço? E que ele descobriu que aquela moça era a escolhida do Senhor para Isaac. Ele ajoelhou e adorou a Deus, porque Deus tinha guiado ele até ali. E é esse versículo que nós vamos aprender agora. Vai aparecer aí na tela para vocês. O versículo diz assim: eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor que me guiou. Gênesis 24, 48. E para ajudar vocês a decorarem, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar a frase e para cada frase vocês vão fazer um gesto. Só um gesto que eu não vou fazer porque não dá para eu fazer aqui. Quando falar assim, eu me ajoelhei, vocês se ajoelham, tá certo? Então vamos lá. Eu me ajoelhei, vou ajoelhar assim com as mãos, só para mostrar para vocês. Adorei a Deus, louvei o Senhor que me guiou. Mais uma vez, vamos ajoelhar. Eu me ajoelhei, adorei a Deus e louvei o Senhor que me guiou. Então, fazendo esses gestos, vocês vão conseguir aprender esse versículo mais facilmente. E sabe, crianças, a forma como nós podemos saber qual é o plano de Deus para a nossa vida? Olha, lendo a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos quais são os planos de Deus para nós. Por isso, nós precisamos aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, porque assim nós saberemos quais são os planos dele para mim e para você. E agora, eu quero mostrar para vocês as atividades que vocês vão receber para fazer em casa durante a semana e recordar essa lição. Olha, quando Rebeca aceitou voltar com o empregado de Abraão, ela estava cumprindo o plano de Deus, porque aquele era o plano de Deus para a vida de Isaac e para a vida dela também. E ela então aceitou cumprir aquele plano. Aí vocês vão receber essa atividade aqui. E eu vou mandar também dos bichinhos para vocês fazerem o bichinho em casa, tá bom? Então aqui está dizendo, desenhe você cumprindo o plano de Deus em casa e na rua. Então você cumprindo o plano de Deus em casa, você está ouvindo
né, ou sua irmã ou a mamãe lê a Bíblia para você. E quando você está na rua, você está falando sobre Jesus para algum amiguinho seu. Dessa forma, você está cumprindo o plano de Deus. Agora aqui, na outra atividade, você vai ter duas cenas. Então, você vai encontrar e circular as crianças que estão buscando o plano de Deus. Olha, essas crianças aqui estão brincando, elas não estão fazendo nada de errado. Brincar é uma coisa muito boa, né? Toda criança deve brincar. Agora, quando eu estou lendo a Bíblia junto com os meus amigos, eu estou conhecendo o plano de Deus. Então, veja só, crianças, não é que essas crianças aqui estão fazendo coisa errada, não é isso não. Mas essas aqui, quando elas estão lendo a Bíblia, elas estão conhecendo o plano de Deus. Então, que nessa semana, não só essa semana, né, mas de agora em diante, vocês estejam sempre atentos à leitura da palavra de Deus para conhecerem qual é o plano de Deus para vocês. E tenham uma semana muito abençoada. Tchau, crianças!